Tá, vamos de novo lá pela 20ª vez. Bora. Começando agora mais um corte aqui com a Tiro Lipas, hoje falando sobre o grande desastre evangélico, vamos ver o que ela vai falar. Não esquece de deixar um like na live, comentar aqui embaixo o que você achou, seja membro a partir de R$5 por mês, faça parte do nosso grupo de WhatsApp, assista lives exclusivas só pra vocês e não esqueça, no dia 23 de outubro teremos Miss e Maria versus Arthur Duval às 6 horas da tarde no canal Espectro, vamos reagir ao vivo aqui e dia 30 de outubro às 6 horas da tarde, também aqui estaremos ao vivo, Miss e Maria versus Ana Campanholo. Mais 20 esquerdistas, obviamente, né? Mais Bora 18 lá. esquerdistas. 18. E travou. Francis Schaeffer foi um grande teólogo e filósofo cristão que impactou o mundo de mais formas do que nós conseguimos descrever. Ele morreu de câncer em 1984, depois de Eu uma nunca tinha ouvido longa falar desse cara até ela começar a falar dele. Nem na época que eu era evangélico eu conhecia ele. Mas até as suas últimas semanas de vida, ele se dedicou para espalhar uma mensagem importante e atual até hoje. E também lutou para conseguir concluir o seu último livro para denunciar este perigo entre os cristãos. E ele chamou de O Grande O Desastre cara que morreu em Evangélico. 84 sabe muito sobre o que está acontecendo hoje no mundo, tá, gente? Mas qual é esse grande desastre evangélico? Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que é isso e o que podemos aprender com Francis Schaeffer para sermos cristãos no século XXI. Quais são os maiores Acho que era pra ser humor, mas em determinada parte não soube dosar, ficou parecendo sério no Instagram. Ele disse que era humor, mas a live tá privada. problemas dentro da É que mutilação pode causar bana lá, e pode causar bana a pessoa, né? igreja hoje? Francis Schaeffer denunciou que muitos líderes evangélicos abandonaram o cristianismo histórico por uma aceitação cultural em temas como a autoridade bíblica, o valor da vida humana desde a concepção, casamento, sexo, gênero e política. E ele escolheu uma palavra-chave para resumir todo esse desastre. A palavra é acomodação. Mas por quê? E como assim? Para entender esse argumento em sua completude, nós vamos precisar fazer uma observação histórica. Francis Schaeffer escreveu esse livro em 1984, então ele estava vendo os primeiros frutos da revolução sexual e da revolução anti-Deus. Se você quiser Revolução anti-Deus, galera. Deu muito certo. Deu muito certo a Revolução anti-Deus. Tamo bem agora. saber onde você encontra esse livro em português, ele tá no compilado A Igreja no Século XXI. Dentro desse livro aqui tem 4 livros e é o último deles aqui, que é O Grande Desastre Evangélico. Está em português e eu recomendo que você adquira esse livro porque ele realmente é bíblico, é prático e faz um chamado Pra variar não é a Bíblia, né? Pra variar não é a Bíblia, né? muito importante, como a gente vai ver Ela tá nesse diferente, é a Dark Tulipas Age. Ainda é a Dark Tulipas Age, gente. vídeo aqui. Mas voltando, Francis Schaeffer Ela tá puro ódio, gente. Ela tá virada em ódio. Ela é personificação do ódio. escreveu em 84, então ele estava vendo os primeiros frutos de toda a revolução que estava acontecendo. E 2 fatores em especial contribuíram para que tudo isso acontecesse de uma forma acelerada, a saber, a explosão tecnológica e a desintegração moral. Porque a revolução sexual conseguiu causar tanto dano quanto causou, porque as pessoas não queriam mais seguir um padrão moral e a grande mídia promovia esse tipo de perversão, seja pela rádio, pelos filmes e assim vai. E ele ainda mostra como que a grande mentira por trás dessas revoluções, deste momento, foi uma falsa percepção da autonomia, que se desencadeou no que ele chama de uma rebelião direta e deliberada contra Deus e sua lei. As pessoas diziam que elas queriam uma liberdade, mas a falta de equilíbrio necessário transformou em libertinagem. E ele explica essa dinâmica. Essa palavra tinha que ser eliminada do dicionário. Ela já não é uma palavra que existe mais, né? Eu não Que aguento deveria- essa palavra. Ninguém sabe o que essa palavra significa, senão eu não ficava usando pra isso aí. Ou então, Assim, a liberdade sem o equilíbrio apropriado da forma resulta em caos e desintegração da sociedade. A forma inclusive a liberdade de expressão, né, gente? Liberdade de expressão irrefreada termina em fascismo nos Estados Unidos, né? Que é o que tá acontecendo agora. sem o equilíbrio apropriado da liberdade resulta em um autoritarismo e a Perfeito, perfeito. Estamos falando literalmente sobre liberdade de expressão desregulada. É o que está acontecendo exatamente agora nos Estados Unidos. Ele tá certo, ele acertou. No final ele acertou. destruição da liberdade individual e social. E ele pontua como que houve uma rápida degradação em 60 anos. Os Estados Unidos, antes de 1920 e depois de 1980, é irreconhecível. Mas isso faz a gente perguntar, como que era o mundo Era pra antes ser de igual? 1920? Schaeffer Antes de 1920, a gente não tinha tido uma grande depressão nos Estados Unidos por conta do banimento de... E o banimento de
de bebidas alcoólicas que resultou no crescimento do crime organizado nos Estados Unidos. A gente teve uma Segunda Guerra Mundial, que ainda não tinha acontecido. Tava no fim da primeira. Não teve a Guerra do Vietnã também, não teve a Guerra da Coreia também, que foram coisas bem importantes para os Estados Unidos. Eles não tinham matado ainda um presidente deles com um tiro na cabeça, e nem um líder dos movimentos sociais, que a gente tem que lembrar... Dois grandes líderes de movimento negro. De movimentos raciais negros. Inclusive, não tinham conquistado ainda os direitos sociais negros, né? É uma coisa importante também. Mulheres não tinham direitos também. Mulheres não tinham direitos também, né? Tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Criança Como trabalhava. que existia um Criança trabalhava. consenso cristão. E por causa desse consenso cristão, Isso, é o consenso cristão que consenso existia. cristão. Isso. Não é nada disso que a gente falou, tá, galera? Ignorem. existiu o equilíbrio da liberdade e da forma. Tudo Com isso, certeza. como Schaeffer mostra, é a grande herança da reforma protestante. Nossa, com certeza. Com certeza essa é a grande presente herança da reforma protestante. Em suas palavras, além de promover a pregação clara do evangelho, a reforma moldou a sociedade como um todo, inclusive o governo, a cosmovisão das pessoas e a cultura em todas as suas manifestações. Outra E veja, palavra isso disso é não bonita. significa que a partir da reforma todas as pessoas e todos os cidadãos se tornaram necessariamente regenerados e cristãos genuínos. Porém, Será? a reforma abriu as portas para que as pessoas conhecessem a Cristo através da pregação clara das Escrituras Isso. sagradas e pela disseminação dos padrões absolutos bíblicos. Que cada um pode interpretar como bem entender, né? Padrões absolutos. Eles sempre esquecem que cada um pode interpretar como bem entender depois que saiu a reforma protestante, e assim ninguém mais... Se todo mundo pode interpretar de uma forma, não existe mais uma interpretação válida. Exatamente. Que se disseminaram em todos os níveis da sociedade e em toda a cultura. Em outras palavras, ele pontua como que a maioria das pessoas acreditava em algumas verdades cristãs fundamentais. E aqui vai a lista. Acreditavam na existência de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, a existência da vida após a morte, que a moralidade diz respeito àquilo que é verdadeiramente certo e errado, não relativo, que Deus é justo e castigará os malfeitores. Que a moralidade diz respeito àquilo que é verdadeiramente certo e errado. O que é certo e errado? Qual moralidade? Qual é como assim? Se a moralidade cristã é relativa, arbitrária. Nem a Muda. Bíblia sabe o que é certo e errado. Nem a Ela Bíblia se define. contradiz. Ela se contradiz o tempo todo. Se dependesse da Bíblia, a gente tinha escravo até hoje. Clássico. Matar não é imoral, desde que cumpra alguns aspectos. Que Deus é justo e castigará os malfeitores. Tá, mas se eles se arrependerem no leito de morte, eles vão pagar pelo que eles fizeram? Não vão. Eu tenho certeza que tinha um monte de gente que não acreditava nisso aí, eles só não falavam. Mas com certeza, a maior bobajada é generalizar acreditando que todo mundo realmente acreditava em tudo isso. E ninguém não acreditava nisso. E que alguém não poderia não acreditar nisso. Seria correto dizer. Que o mal decorrente da queda é uma realidade no mundo e que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Tá bom. Mas ele mostra que algo mudou a partir de 1920. Porque as pessoas abandonaram deliberadamente o consenso cristão. E parafraseando o que ele diz, a verdade que antes estava fundamentada em um consenso bíblico e um ethos cristão se transformou em uma liberdade autônoma e desenfreada em que o homem se colocou no lugar de Deus, se rebelando contra o conhecimento, contra a moral e contra a verdade espiritual estabelecidos por Deus. E Nossa, ainda que quanta quando esse bobajada, consenso meu Deus cristão do céu. é Eu não abandonado, sei nem o que falar, é tanta bobajada que, tipo... Ela só vai empilhando um monte de coisa, assim, um monte de generalização que não tem nenhum laço na realidade. Quer dizer, ela tá pegando o que o cara falou no livro, só dizendo o que o cara falou no livro, mas é um monte de coisa sem laço na realidade. esse vazio é preenchido pelo autoritarismo manipulador. E essa análise que ele fez Olha, continua o autoritarismo é exatamente o que está acontecendo no governo Trump agora. É um autoritarismo manipulador. sendo completamente verdadeira até hoje. E nós estamos vendo como a degradação moral chegou ainda mais longe. E, infelizmente, ainda muitos cristãos não têm uma compreensão correta do que nós estamos vivendo. E entre alguns exemplos que o Schaeffer coloca. Quem poderia imaginar, em 1920, que milhões de crianças seriam mortas antes de nascer? Ou que não haveria liberdade de Não expressão nasceram, para não são falar Olha isso, Maria.
Eles achavam que não tinha aborto antes. Não, não tinha. Eles acham que o aborto é uma coisa que surgiu em 1920. Talvez. A partir de 1920, todo mundo abortando, todo mundo tomando os chazinho lá, botando cabide, tudo essas coisas deliciosas, assim. Antes ninguém fazia isso. Nunca existiu aborto, tá, galera? Esqueçam todas as histórias sobre aborto que existem antes, tá? E que não haveria liberdade de expressão para falar de Deus as verdades bíblicas na escola da rede pública. Estado laico, moço. Não, eu até diria assim, ó, tipo, o avanço científico mostrou que nós temos respostas para aquilo que antes se considerava religião. Agora, tu quer aproveitar dos benefícios da ciência e ficar pregando Cristo nas escolas, tu realmente não vai ter evolução científica. Tudo isso que se utiliza hoje de revolução científica, que as pessoas utilizam, inclusive tecnológicas, como ela está utilizando, o YouTube, só existe porque não ficou se pregando sobre Deus na Bíblia e começou a se pregar sobre ciência. A pergunta mais simples é a seguinte: por que a gente só comemora o aniversário da criança quando ela nasce e não quando ela é um feto? Pronto. Se não nasceram, como podem morrer? Isso aí, Julião. Falar de Deus e das verdades bíblicas nas escolas da rede pública. Ou que as perversões sexuais de todo tipo seriam promovidas pela mídia. Ou que Ai, meu Deus do céu, olha os papos. o casamento, a educação e a vida familiar se tornariam alvos de ataque. E ele diz: cristãos estão no meio de uma luta decisiva. Mas será que cremos realmente que estamos participando de uma batalha? Nossa, uma batalha Deus cósmica. do céu, Gente, é muita síndrome de grandeza. nossa, demais. Pelo amor de Deus, O protagonistas. universo, gente, o universo não vai ser o mesmo se a gente não proibir os gays de dar o cu se eles quiserem. A gente vai perder a batalha. O universo vai se explodir se a gente deixar os gays dar o cu. Tá? É isso que tá acontecendo. Meu Deus, tá E uma algumas merda. pessoas se escondem atrás de um discurso covarde com aparência de piedade para não entrarem nesses assuntos que realmente importam e cuja verdade bíblica está em ataque. E outros ainda tentam ignorar a realidade dessa guerra. Mas olha só que citação poderosa que o Schaeffer traz. Ele diz assim: não se engane. Nós, cristãos evangélicos que cremos na Bíblia, estamos travando uma batalha. Não se trata de uma discussão amigável entre pessoas educadas. É um conflito decisivo entre Isso aqui é bem perigoso, tá? Porque isso aqui tá estimulando um belicosismo entre os evangélicos e as pessoas que são de fora da igreja, né? E eu acho que isso aqui que tá resultando no governo Trump agora, né, galera? Com o Ministério do Cristianismo que vai, inclusive, criminalizar pessoas que tenham pensamentos diferentes do cristianismo. Yep. forças espirituais do mal e aqueles que se chamam pelo nome de Cristo. É um conflito no nível das ideias, travado entre duas visões fundamentalmente opostas, da verdade e da realidade. É um conflito no nível das ações, travado entre o caos e a perfeição moral completa e os absolutos de Deus. Mas será que cremos de fato que estamos participando de uma batalha decisiva? Cremos que a nossa participação nessa batalha faz a diferença no destino eterno de homens e mulheres? Ou se neste mundo pessoas terão uma vida com ou sem sentido, ou ainda se viverão em um ambiente de perversão e degradação moral? Infelizmente, somos obrigados a dizer que poucos, no âmbito evangélico, têm agido de acordo com essa realidade. O mundo escolheu para si outro consenso. Ele trocou o consenso cristão por um consenso que vem do iluminismo e afirma que tudo pode ser relativo e arbitrário, colocando o homem no centro. Mas como cristãos devem agir à luz de tudo isso? Primeiro, cristãos precisam desenvolver uma consciência da batalha que está acontecendo, não apenas nas regiões celestes, mas uma batalha de vida ou morte pelo destino de homens, mulheres e crianças nesta Gays! vida Gays! e na próxima. E ele mostra assim: se a verdade da fé cristã é de fato uma verdade, então é antitética às ideias e à moralidade de nossa era, e deve ser praticada tanto no ensino quanto nas ações. A verdade exige confrontação, a qual deve ser feita em amor, mas que não deixa de ser confrontação. Tá bom. Aqui então, Francis Schaeffer nos mostra qual é o grande desastre evangélico. A omissão do mundo evangélico em defender a verdade como tal. Resumindo em uma palavra, acomodação. Ele mostra que isso aconteceu porque a igreja se acomodou ao espírito do mundo. Primeiramente, em relação às escrituras, uma vez que muitos evangélicos pararam de afirmar a autoridade bíblica e a veracidade dos ensinamentos bíblicos em todas as áreas. Quando eles pararam de fazer isso, que eles Não continuam sei. enchendo nossa paciência todo dia ainda. Não sei, não sei. Continuam infernizando a nossa vida o tempo todo com essas porra. Quando é que eles pararam? A ciência, a história e a moralidade. E Ah, ela assim, já disse isso, Corinthians. Ela já falou isso. Não nessa live, mas na outra ela falou já.
negaram a inerrância bíblica. Como consequência, eles abandonaram a autoridade inerrância bíblica acerca de bíblica. todas as questões culturais Toda vez que se fala da inerrância bíblica, eu lembro disso aqui. Essa é a inerrância bíblica, tá, galera? A Bíblia nunca tá errada entre si mesmo, tá? Só tem essas 66 mil contradições aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Todas as coisas que a Bíblia se contradiz, ó. Tudo isso aqui. Todos os erros científicos que ela comete. Todas as crueldades e violências. Todas as misoginias, violência e discriminação contra mulheres. Todas as discriminações contra homossexuais que ela tem. Tá? Tudo isso aqui. Só isso aqui, tá, galera? Só essas contradições aqui, tá? Mas ela é inerrante, tá, gente? Não tem nenhum erro nela. que estamos vendo neste momento, que culmina em uma falha de assumir uma posição clara nessas questões. E Schaeffer coloca assim: essa acomodação tem custado caro. Primeiro, por destruir o poder das escrituras de confrontar o espírito da nossa era, e depois por permitir que a nossa cultura continue a se deteriorar. E à luz disso, alguns podem estar se perguntando se todo esse esforço de fato importa. Mas pensa comigo, qual que é a nossa maior prioridade como cristãos? O Senhor Encher o Jesus saco nos das deixou pessoas. resumidamente Cagar a regra. Julgar os outros. os dois maiores mandamentos, que é amar ao Cagar Senhor, nosso regra. Deus, de todo o nosso coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Olha! Então me deixa em paz. Será Se que tu ela me vai ama, falar- me deixa em paz. Será que ela vai falar de empatia agora? Não, isso é compaixão. Significa que se amamos a Deus Simpatia. de todo o nosso coração, Ó. vamos amar os padrões que Ele mesmo nos deu de santidade Porque e nós, como humanos, como réis pessoas, Isso. nós temos o poder de mudar a dinâmica do que Deus criou, entendeu? Isso. Não é Deus que é o todo-poderoso. Mas eu gostaria de saber uma coisa, assim, baseada em qual interpretação da Bíblia? De qual é a teologia correta que a gente tem que seguir? Qual é a interpretação correta da Bíblia? Porque nem dentro do cristianismo tem um consenso, né? É, uma concordância. A gente precisa encontrar o consenso. Qual é o consenso? Quais são os mandamentos corretos? Qual é a forma de ver a Bíblia corretamente? Eu vou dizer pra eles Eu convidarem sou- ela pro 20... Acho que ela não vai. Eu acho que também não, velho. palavra que é inerrante e infalível. E nós amaremos aos outros, zelando pela verdade e lutando por um mundo com princípios que sejam verdadeiramente bons para eles também. Nós não ficaremos parados diante de uma degradação e colapso moral. Schaeffer diz assim: se amamos Tá, verdadeiramente mas a questão não é que vocês têm que deixar o mundo e se separar dele? Por que vocês querem influenciar o mundo? Quer ver, ó? Não sois do mundo, né? Vamos ver. Ela significa que, por terem sido escolhidos e apartados do mundo, seguidores de Cristo não são influenciados ou controlados pelos valores e princípios que dominam a sociedade, que são contrários a Deus, mesmo que vivam fisicamente no mundo. O texto explica que, por causa dessa separação, o mundo os odiará assim como odiou a Jesus, porque não conhece o Pai que os enviou. Ou seja, eles têm que ser separados do mundo, eles não podem ser parte do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo mais que era ser... Então assim, ó, vocês não são do mundo. Vocês não são daqui, vocês não têm que dar bola pra quem tem no o mundo. Senhor Vocês têm que e sair o nosso afastado do próximo mundo. sofreremos de compaixão pela humanidade de hoje em nosso país e em todo o mundo. Devemos fazer todo o possível para ajudar essas pessoas a verem a verdade do cristianismo e aceitarem a Cristo como Salvador. Não devemos permitir que a autoridade da Bíblia seja permitida pela acomodação, por mais sutil que seja. Trata-se de algo particularmente importante para aqueles que se denominam evangélicos. Precisamos nos opor com igual veemência ao espírito da presente era que provocou a desintegração da moralidade e a perda da terrível Eu sensibilidade. concordo, porque as batidas duais que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, né? A falta de sensibilidade com o genocídio que está acontecendo em Gaza. O que mais a gente tem? Os pessoais que estão sendo presos em campos de concentração em El Salvador. Né? Isso são todas coisas que realmente foi uma perda de sensibilidade humana. É. Mas que curiosamente está sendo apoiado pelo cristianismo nacionalista evangélico dos Estados Unidos, né? Continua Ou sendo seja, por apoiado. ela, porque ela porque ela apoia. importa todas as pautas. Importa todas as pautas. Inclusive aqui os evangélicos aqui estão dando 2 thumb ups pro Trump pelo que ele está fazendo nos Estados Unidos, né?
Ou ela esqueceu que isso tá acontecendo lá? Porque ela tá ignorando o que tá acontecendo nos Estados Unidos aqui. Apesar de ela estar usando um teólogo de lá pra falar sobre isso. Humana. Para isso, devemos defender, em especial, a vida humana e mostrar Isso. por meio dos nossos atos que Gaza, as pessoas de Gaza. Os imigrantes legais dos Estados Unidos, correto? toda a vida Regulares, é sagrada não e são legais. preciosa Porque em si Regulares. mesma. Regulares. o Hassan fala assim, ó. Se tem todas essas pessoas que estão aí sem documentos, tem uma coisa muito fácil pra fazer. Documenta elas! Elas estão aí trabalhando, pagando imposto, sabe? No dia a dia deles. Eles não são grandes bandidos, Criminosos. que eles falaram. Dá documento pras pessoas, caralho. Aí as pessoas podem viver a vida delas e ser americanos. E não só dar, mas também receber de volta. Exatamente. É tão difícil assim? É. Não apenas para nós, seres humanos, mas também para Deus. Toda pessoa nascida ou ainda no ventre da sua mãe merece ser defendida independentemente de cor, raça, idade ou estado de saúde. Essa foi uma luta que Francis Schaeffer estava a Peraí, toda pessoa raça, nascida. idade. Toda pessoa Ou nascida ainda no ventre materno. merece ser defendida independente da cor, tá? Então por que que não se tá defendendo o pessoal em Gaza? Por que que se... Ontem eu fiquei uma meia hora com o Timóteo no telefone, na live, dizendo assim, Timóteo, por que que tu não consegue dizer que Israel é um estado terrorista? E ele fugia da questão. Ele sempre foge, né? Mas ele tava fugindo. Ele não consegue admitir. Ele dizia que o problema é o Hamas e Israel tá errado, mas ele não conseguia dizer que Israel é um estado terrorista e o problema é Israel também. Nunca conseguem. Nunca conseguem. Ah, mas o Hamas, tá, mas e Israel? Israel tá fazendo isso. Por que que tu não consegue condenar Israel pelo que tá fazendo? Ou estado de saúde. Essa foi uma luta que Francis Schaeffer estava à frente do fronte de batalha. Você consegue perceber que o amor a Deus e o amor ao próximo devem nos levar necessariamente a falarmos e nos posicionarmos, especialmente em assuntos culturais? Isso exige de nós firmeza e clareza em relação à verdade. E só conseguiremos ter isso se tivermos a convicção inequívoca de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, então com e certeza ela vai se invalida posicionar a favor da flotilha da liberdade e das crianças palestinas que estão sendo mortas, né? Com E das certeza. mães palestinas que estão sendo mortas, das grávidas palestinas que estão sendo mortas. autoritativa em todas as Dos questões. 22 mil Aqueles órfãos. que negam a Bíblia como a palavra de Deus 22 passam não, a ler a 4 mil Bíblia órfãos. através da lente do espírito dessa era. Mas como Francis Schaeffer colocou, a cultura deve ser constantemente julgada pela Bíblia, em vez de a Bíblia ser distorcida para se conformar à Ah, cultura sim, então ao vamos, nosso redor. vamos começar a apedrejar a adúltera de novo, então. Vai ter que ser, vai ter que ser. Que coisa babaca! Vai Apedrejar tomar no cu! adúltera, Por que tu tá falando? Não pode falar? Tu não pode estar falando aqui, Vamos tu lá, não pode estar 1 ensinando Timóteo. religião. Exatamente. Não pode falar que se for ensinar, ensina pro teu marido. Fala que aprende com o teu marido em casa. Exatamente. Mas ela tá distorcendo a Bíblia pra se adequar à vontade dela. Exatamente. Né? Que é bom lembrar sempre isso aqui. É sempre bom lembrar isso. Em outro momento, ele ainda diz assim: devemos declarar a inerrância das Escrituras e então viver em sujeição a elas em nossa vida pessoal e na Coisa que tu não faz, Tirolipas. Por isso estou fechando meu canal agora e pararei de falar sobre isso, pois eu não devo ensinar, pois sou mulher. sociedade. E ele ainda mostra que para cristãos estarem capacitados Inclusive, quando ela for falar com um conservador de verdade, um cristão fundamentalista de verdade, ele vai dizer pra ela assim, tu não tem que estar fazendo vídeo. Tu tá destroçando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tu não pode estar fazendo isso que tu tá fazendo agora. Porque é a interpretação que ele tem da Bíblia. Ah, mas é que na minha interpretação da Bíblia... mas foda-se a tua interpretação da Bíblia. A minha tá certa, a tua tá errada. Vai brigar comigo? Vai dizer que eu, o homem, tô errado? para travar essa batalha, cristãos precisam estar comprometidos com Cristo. Cristãos precisam de uma vida comprometida com Cristo, alicerçada na verdade, vivida na retidão e fundamentada no Evangelho. Para isso, nós precisamos vencer todo tipo de acomodação. A acomodação é o grande Vamos pra guerra, desastre galera. evangélico. Compra Como ele arma. coloca, para os evangélicos, a acomodação ao mundo de nossa era representa a remoção da barreira final contra a desintegração da nossa cultura. O que é a por nossa isso cultura? que cristãos Pois então, né? A cultura cristã evangélica nacionalista americana. Existe? Isso existe? A cultura cristã nacionalista americana é o que eles querem que continue, que é qualquer coisa. precisam exercer uma voz clara sobre as questões culturais do nosso tempo. Para isso, nós vamos precisar confrontar em amor. E ele mostra A gente certeza. sabe como é que é esse amor. A gente sabe como é esse amor. Deu!
Chega por hoje. Feito, meu povo! Tá bom, né, de Tirulipas, né? Fazia tempo que a gente não via ela e foi um desprazer como sempre, né? Beijo pra todo mundo, boa noite, bom final de semana. Lembrando que amanhã temos Pergunte ao Ateu, não batemos a meta, então não vai ter Pergunte ao Ateu hoje. Mas amanhã temos Pergunte ao Ateu. Deixa eu ver o que mais eu preciso dizer. Amanhã Isso temos aí. Pergunte ao Ateu. Terça temos live novamente. Vamos ver provavelmente alguma coisa do Sprecto. Do Não sei. Sprecto? Não sei se a gente vai ver. Não sei o que nós vamos ver. Vamos ver. Até terça tem tempo, porque pode acontecer muita coisa em 2 dias. Quinta-feira, 6 horas, tem o Jones no Zona Direta. Sprecto. Zona Direta no Spectrum. E depois... Mano, tá deitadinho Sei ali lá o no que vai ter. brinquedinho? Sei lá o que vai ter mais. Ai, mano. Feito! Tá com os meus brinquedinhos. Obrigado pela participação de todos. Boa noite. Passamos um pouquinho Tchau, da hora pessoal. aí, mas foi divertido igual. Foi. Beijo, meu povo. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.